Show de bola, apareceu para mim aqui, deixa eu ver. O treinamento, então, sobre o RP e o pH. Olha que legal, gente. Temos aqui, então, vamos falar sobre o RP, né? Qual é o significado do RP? Qual é o significado do RP e o que o pH faz? Muitas pessoas questionam porque aprenderam realmente as companhias, né, falando que o pH. Mas não existe comprovações científicas, existe um médico ou dois médicos que comentam sobre o pH. Mas agora sobre o RP existe milhares e milhares de comprovações científicas, o que ele pode fazer para o nosso organismo. Porque o RP são dois eletrodos, que é a parte negativa e a parte positiva, certo? Que isso que é o que o nosso corpo realmente precisa. Mas o que o pH influencia no seu corpo? Gente, muitas pessoas, elas questionam, fazem um questionamento que a água sim tem que ter com um pH elevado, tá bom? Mas antes de eu fazer, Duda, tu tá com aquele vídeo lá, Duda? Tá. Eu vou apresentar um vídeo para vocês sobre o pH e alcalina. Por favor, isso é uma médica famosa, a gente cortou o rosto dela e ela vai estar explicando rapidinho aí para vocês. E aí a gente vai entrar nesse mérito que existe fatos, não existe argumentos, tá bom? Vamos lá, Duda, bota o vídeo para mim, por favor. Bom, segundo a informação do Dr. Léo Ribeiro, um limão tem aproximadamente 5 ml. Só que ele não falou o tamanho do limão. Eu estou pegando um limão pequeno, bem pequeno. Vamos ver se um limão pequeno, quanto que ele tem? Deu um pouco a mais de 20 ml. Ou seja, nunca que um limão tem 5, por menor que ele seja. Esse daqui foi bem pequenininho, ó, mais de 20 ml. Então, bom, gente, isso daqui é água da torneira, né? Com pH 7.3 e vou fazer exatamente a quantidade que o Léo Ribeiro disse. São 5 ml. Ó, 3. Cheinho. Vou colocar aqui dentro. Agora mais 2. Vamos lá, ó. Espera um minutinho para ver se ele tem razão. Ó, gente. O vídeo aqui eu tô fazendo sem corte, só tô acelerando um pouquinho para ele ficar. Eu também tô curiosa para saber aqui. Tá 2.6. 2.6. Não ficando, eu vou colocar ele todo aqui, que seria um limãozinho. Bom, pessoal, vamos ver. Ficou 2.6, ou seja, 2.6 é ácido, não é alcalino. E agora, olha o que eu vou fazer. Vou colocar o restante do limão inteiro, que seria um limão. Vamos ver a acidez de um limão? Se muda ou se é a mesma coisa. Patrícia, você tem certeza que isso funciona? Compra um medidor de pH, faça esse teste, mesmo teste na sua casa. Está vendo que aqui, ó, é super simples, rápido e prático. Faça na sua casa e você tira as suas conclusões. Olha aqui, gente, ó. Um suco de limão inteiro. Coloquei limão inteiro, limão pequeno, mas é inteiro. Que deu aqui mais ou menos 20 e pouco, 20,5 ml. Não mudou nada. Oi? Acabou o vídeo? Sim. Show de bola, galera. Aqui deu para entender como funciona. Vamos entender um pouquinho mais como funciona o nosso corpo. Nós temos então algumas partes do nosso corpo, né, que são ácidas. E a gente aqui, como vai chegar essa água alcalina? O que a doutora passou ali no vídeo, tá explicando para cada um de nós, sobre, né, alguns médicos comentando que o limão vira água alcalina. Na verdade, a gente vai ter o quê? Aqui que nós temos aqui uma pequena experimento, né? Um pequeno experimento. O que seria? Nós temos que entender que o nosso estômago, nós temos aqui agora o slide do estômago, né? Vamos dar uma olhada em alguns. Bota aí para mim, Duda, por favor. A do estômago. O pH do estômago. Tá? Nós temos que entender que mais que chega, tá? Mais que possa chegar uma água alcalina, nós temos que entender que no sangue ele não consegue chegar a uma alcalinidade.
nós temos que entender que a potência de hidrogênio vai passar por alguns fatores. Aqui nós temos um exemplo que a pele é 4,75, que é totalmente diferente. E eu vou entrar nesse assunto aqui para que nós podamos entender. O nosso sangue 7,35 e o estômago ele tem de 1,8 a 3,5. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Aqui agora, certo? Que o corpo não absorve a água alcalina. Porém, quando a água alcalina entra no organismo, o corpo produz, né, um ácido para regular. Vamos lá, vamos entrar nesse mérito aí. Agora eu faço uma pergunta para vocês aqui, aí vamos entrar aqui nesse questionamento. Gente, se uma boca tem um pH, certo, de 4,5, uma saliva de 3,85, certo, um esôfago também com mais ou menos entre 3,5 a 4,25, e também um estômago de 1,8 a 3,5, não tem como chegar a uma água alcalina. Mas o que acontece? Nós, latinos, não acabamos estudando sobre o RP, que é algo fundamental. Veja bem, tudo que for o RP, certo, que já tem um significado, potência de redução de oxidação. Quanto menor a oxidação for, certo, o teu corpo ele absorve mais e o teu corpo ele não fica oxidante, né? É a mesma coisa, você sente uma dor nas articulações. Gente, então acaba o pH levando todo o mérito, né? Enquanto o RP ele é o principal ativo para o nosso organismo. Porque não chega. Vamos lá. Agora eu quero que vocês façam a pergunta sobre o pH, gente. Sobre o pH, vamos lá. Quem tem pergunta sobre o pH? Que assim eu já vou responder. Vamos lá, eu vou botar aqui o Tom Cardoso, tá? Colocou aqui uma pergunta. Max, mas o próprio Laí Ribeiro diz, né? O corpo não absorve água alcalina. Peraí, aí existe um contradizer. Porém, quando a água alcalina entra no organismo, o corpo produz o ácido para regular esse pH. Mas peraí, aí está dando um contradizer. Por quê? Automaticamente, se ele entra como pH, vocês não é de entender que ele tem que manter a pH, a alcalinidade da água. Ele tem que manter, porque aqui está praticamente contradizendo sobre o pH. No mesmo tempo, eu estou tirando uma culpa, certo, daquilo que eu não tenho certeza, mas no mesmo tempo eu estou colocando uma afirmação e ao mesmo tempo tirando essa afirmação. Nós temos que entender que o pH, na verdade, algumas pessoas falam sobre o peixe. Primeiro que peixe existe uma glândula que torna o hidrogênio para oxigênio, certo? A potência de hidrogênio. Então não tem comparação um corpo humano com peixe. Isso não tem como, tá? Mas a gente vai poder entender um pouco melhor aqui sobre o pH. Se o pH ele é tão importante, na verdade, para o nosso corpo, tá? Que eu acredito que tem mais marketing. Existe uma revista chamada Veja Saúde, que ela fala, certo, sobre o pH, que tem vários testes, que não existe uma comprovação científica sobre o pH. Mas existe milhares de comprovações científicas sobre o RP, certo? Que é o íons negativo para o nosso corpo. Nós vamos falar aqui um pouquinho do óleo. Por que o óleo traz tanto resultado? Por causa do RP, da potência de redução de oxidação do óleo ozonizado, certo? E funciona a mesma coisa. Se existisse, o pH fosse tão importante, por que, Duda, bota a fruta para mim, por favor, o banner da frutas. Não, a gente não vai botar nenhuma diferença de outra marca da outra empresa aqui, tá bom, Cristiane? A gente não conhece os produtos de outras empresas e a gente não vai aqui falar de uma outra empresa, não. A gente vai falar aqui sobre, na verdade, os reparadores de água, tá? Por que as frutas têm o pH tão baixo? Já colocaram para pensar nisso? Por que todas as frutas e verduras contêm um pH baixo? Vamos dar alguns exemplos para que vocês vejam aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Mudou aí, Dona? Para mim não aparece, que deu um delayzinho aqui, né? Aí tá. Então, se vocês for ver, tá? Se vocês for ver, nós temos aqui a maçã, mas existe várias comprovações científicas que a maçã, se você comer 1 ou 2 maçãs por dia, o risco de você ter câncer é muito baixo. Nós temos aqui a banana, a banana. Temos também várias comprovações científicas que a banana ela é algo fantástico para problemas musculares, articulações.
Nós temos aqui a laranja. Diz que a laranja contém a maior quantidade de vitamina C. Na verdade é a goiaba, né? A goiaba que contém a maior quantidade de vitamina C. Então, se você pensou que a laranja tinha a maior quantidade de vitamina C, não. É a goiaba. A goiaba contém a maior quantidade de vitamina C. A laranja, um pH de 3,9. Limão, 1,8 a 3,5, depende de cada limão. E o que quer dizer? Agora, se nós botar aqui, nós temos também não só apenas a laranja, vamos falar um pouco de melancia. A melancia é algo doce, sim ou não, galera? Melancia é doce? Melancia é doce, sim ou não, pessoal? A melancia tem um pH de 3,8. O mamão, 4,25. Entendeu? O mamão mais doce que existe. O abacate, em torno de 4,5. Então, se a gente colocar a pensar, se o pH fosse tão importante, nós temos que entender, certo? Por que as frutas não têm? Ah, mas é porque vai dar problema de frutose. Não tem nada que ver. Primeira coisa, se você colocar a pensar, você coloca primeiro o bagaço para dentro, certo? Ou o suco? Qual dos dois vai, galera? Você coloca primeiro o bagaço ou o suco para dentro? Você vai colocar o suco, o líquido, e depois entra o bagaço. Então, gente, a desencontro de informações que existe no mercado para poder vender os produtos, nós vemos aqui para poder oferecer um produto que esteja altíssima qualidade para as pessoas, oferecer um produto que não é eu que estou falando, é as pessoas que auxiliam com articulações, porque a água é fantástica. Agora nós temos que entender qual é realmente o mérito, se é o pH ou o RP. Né? A gente temos que entender isso. Vamos dar uma lida aqui nas perguntas aqui, tá? Vamos lá. Então, entra aqui, essa aqui é um contradizer, né? Vamos lá. Tempo de produzir bicarbonato de sódio. Boa. É uma pergunta muito legal. Nós temos que entender que quanto mais magnésio o teu corpo produzir, mais bicarbonato de sódio você vai produzir. Então, o limão, por exemplo, e a água, se vocês forem pesquisar, a água é onde contém a maior quantidade de magnésio, certo? Por isso que quando você toma uma água de um Ions Filter, automaticamente um diabético ele acaba reduzindo a diabetes dele, né? Acaba auxiliando a água do Ions Filter. Nós já fizemos teste na hora com aqueles aparelhinhos e acaba reduzindo. Por quê? Porque é uma água reparada e um antioxidante, tá bom? Vamos lá então. Para poder produzir o bicarbonato de sódio, nós temos que passar pelo procedimento de divisão de magnésio. Produz magnésio, magnésio sim, depois produz bicarbonato de sódio e vai manter o teu sangue 7,35, 7,45, sabendo que o sangue não pode ser alterado, senão você morre, né? Isso é um logaritmo hospitalar que foi utilizado para poder decifrar as doenças do seu corpo, né? O pH ele é muito utilizado nessa tabela aí, logaritmo hospitalar, tá bom? Então vamos lá, perguntas. Estamos com um problema de som. Opa, boa tarde, todos os participantes. Deixa eu ver aqui que tem perguntas aqui. Gostaria de saber a diferença do filtro, né? Do filtro do nosso da GoTrend e dessa empresa que eu não sei quem é, tá? Não tem zeolita. Vamos lá. O azeolita é algo fantástico, né? No Chernobyl foi utilizado muito azeolita, foi uma das algo que nós trouxemos essas ideias através dessas explosões de usina que aconteceu, tá? Então no Chernobyl as pessoas consumiam a zeolita para poder eliminar todas as toxinas do seu organismo. A zeolita ela sim emite uma frequência quântica, é muito legal. Se vocês estudarem sobre a zeolita, ela consegue fazer uma regularização de cluster na água, aonde ela deixa uma água mais leve, mais gostosa e deixa uma água oxigenada, né, para que vocês possam consumir. Então ele vai eliminar os metais pesados do seu organismo. Muitas pessoas consomem chumbo, alumínio, principalmente quem usa panelas de alumínio, e isso fica no organismo. E isso é um dos fatores que acaba criando câncer ou criando problemas dentro do corpo humano, né? Vamos lá, perguntas. Ele diz que para, deixa eu ver, neutralizar o pH, a água, ele gera um ácido, certo? Claro, porque olha só, gente, para que nós podemos entender, é aquilo que eu falei. Quando você consome qualquer coisa que você come, o teu estômago vai produzir de 1,5 litro a 3 litros de ácido, entendeu? 1,5 litro a 3 litros. Nós colocamos 5 miligramas de limão, 5 miligramas de limão e o pH já caiu lá embaixo, certo? Na verdade, se o pH fosse tão importante, certo? Por que as pessoas que continuam tomando
água engarrafada com pH de 7,5, de 8,5 e tem problemas de articulações. Eu conheço pessoas que estão aqui dentro e tomava água de 8 e tinha problemas de articulações, certo? Então, para você entender, quando o nosso organismo produz, né, o ácido, né, que nós estamos produzindo aminoácido para poder fazer essa divisão de bicarbonato de sódio e tal, então isso que nós temos que entender, que não é o poder do pH, porque o pH ele se perde, ele acaba se perdendo automaticamente, mas sim o poder do RP, potência de redução de oxidação. Isso, quanto menor a frequência for, a água mais leve ela é e mais gostosa e mais saudável ela é, tá bom? Vamos lá. Temos aqui também o pH do sangue. Opa, peraí. Vamos lá. O pH do sangue e do nosso corpo. Deixa eu ver aqui. Gente, vamos lá. Falar é fácil. Eu quero saber de fatos, tá? E até agora eu não procurei nenhum fato. E aqui está existindo, argumentar é fácil e agora ter fato é outra situação. Tá? Vamos lá, volta a repetir. Você pega um pH de 10, você faz na sua casa isso. Você faz um pH de 10, tá? E você faz o teste na sua casa. Quando você pega água alcalina de 10, faz um teste apenas com 5 miligramas, nós fizemos o vídeo. Quem não prestou atenção no vídeo aqui, tá? Depois volta no treinamento e olha o vídeo que nós apresentamos aqui, tá bom? Ela explica bem direitinho para que vocês entendam que não tem como chegar uma água alcalina no teu sangue. Não tem como. Gente, não tem como. Certo? Interessante essa questão do diabetes. Pode explicar um pouco melhor? Sim. Tá? Só para finalizar aqui do pH. O pH chega de 10, você produz 1,5 litro a 3 litros de ácido. Como que o teu organismo vai chegar, na água alcalina? Você passa pelo pâncreas, você passa pelo fígado, você passa pelo montão de organismo magnésio, né? Ela não consegue produzir a insulina, ela não consegue produzir o magnésio, a quantidade suficiente de magnésio no organismo, e a água ela consegue, uma água reparada, que nem passando pelo Lions Filter, certo? Ele consegue sim reduzir, como o óleo também, a linha SOF, né, do nosso óleo ozonizado, ele consegue reduzir também. É por causa da produção de magnésio para poder produzir o bicarbonato de sódio. Tá, gente? Vamos lá. O RP só tem essa frequência baixa, deixa eu ver, graças à zeolita? Sim, graças à zeolita, ela consegue reduzir a frequência. Vocês têm uns aparelhinhos, tá, que vocês compram pela internet de ORP, vocês vão começar a pesquisar as águas. Vocês vão ver, por exemplo, uma água mineral, ela contém de 500 a 700 positivo. Uma água de torneira de 600 a 800 positivo, né? E uma água do Lions Filter em torno de 128, 138 a 150 positivo, que ela entra já no campo de neutralizar. E aí você utiliza o Aquapix, certo? Ele consegue tornar a água negativa. É muito legal. Por isso que a água fica leve, leve, leve. Por quê? Porque essa frequência acaba eliminando os radicais livres, né, e produzindo né, uma frequência onde ela vai sim separar as moléculas e deixar o ponto exato para o seu corpo, tá bom? Então sempre é bom ter o Aquapix junto na água, tá bom, gente? Vamos lá. O que é a zeolita, né? A zeolita, na verdade, é um mineral vulcânico que ele já existe milhares e milhares de anos, certo? Que aonde nós trabalhamos com um mineral que ela consegue sim emitir uma frequência e consegue abaixar a frequência da água e reorganizar as moléculas da água, e você tomando, né, com essa água de zeolita, você sim tem um corpo mais saudável e o teu corpo consegue absorver os nutrientes melhor, tá bom? Então, sim, a zeolita é um mineral vulcânico, tá? Entendendo que existe mais de 40 espécies de zeolita, né? Nós trabalhamos com a criptonolita, que é uma das zeolitas que hoje é a maior referência, que, como eu falei para vocês, o Chernobyl botava nas bolachas, nos alimentos, para poder tirar toda a radiação do corpo da pessoa, tá bom? O que é a radiação, na verdade? Isso que é legal, gente. Tudo é produzido com uma energia de ORP. Tudo, é muito legal isso aí. Por exemplo, uma maçã, ela contém um ORP de 80. Vocês estão vendo aqui, né?
Uma banana ela contém um RP de 60. Ó, laranja de 120, mais ou menos, depende de cada laranja. Limão 150. Então, quanto menor o RP for negativo, mais... Gente, vamos fazer as perguntas aqui então. Duda, volta lá para mim das perguntas, por favor. Essa lâmpada tá quente, hein, gente? Deus o livre. Passa lá no próximo lá do pH. Vamos lá, gente. Vamos entrar geral aí, fazer suas perguntas. Vamos aqui, você sabe como deixa o seu sangue alcalino, né? E você deixando o seu sangue alcalino, você tem que sim consumir. Quanto mais o RP negativo for em qualquer coisa que vocês consumirem de alimentos, né? Melhor o seu sangue vai manter alcalino, porque ele não cria doenças, né? Ou qualquer patologia no seu organismo, tá bom? Vamos lá, Duda, passa para frente, por favor. Aqui nós falamos do pH, temos mais algum slide aí. Então vamos lá, gente. Eu estou aqui então para esclarecer todas as perguntas de vocês. Vocês mesmo podem, por favor, fazer os testes. Vocês batem no liquidificador, o abacate, coloca aquelas gotinhas, né? Você pode ver que você compra aquilo para aquário. Você não compra para ser humano o testador de pH, né? O reagente de pH. Gente, vocês têm que se especializar numa área que realmente é a verdade. A verdade que potencia a redução. Vamos lá. Vamos entender algo aqui simples aqui para nós podermos entender, tá? Você pega uma água de radiador de um carro. Olha só que incrível, tá? Olha como o carro, ele corresponde parecido ao nosso corpo, né? Tem algumas funções. O óleo, né? A falta de água no radiador estoura o motor, falta de óleo estoura o motor, né? Se você não cuidar as peças como você não cuidaria o seu organismo, ele é bem parecido com o nosso corpo, a característica, né? Na verdade. Mas vamos entender algo aqui. Imagina só você um radiador de um carro. O radiador de um carro você já deve ter visto, vocês botavam aquela água da torneira, olha só, aquela água da torneira. Depois de 6, 8 meses, ela fica que cor, Celso? Ela fica aquela água, Celso? Fica que cor? Oi? Que cor fica aquela água do radiador, Celso? Que cor? É. Esverdeada? Esverdeada, ou fica marrom, não fica preta. Marrom. Porque aquilo ali é a oxidação. A oxidação. Então imagina você tomando uma água de frequência altíssima, daquela água que entra dentro do organismo na torneira normal, ou você pode fazer um teste também com pH de 8, certo? Você pega um pH de 9 ou de 10 e você coloca lá dentro, ela vai apodrecer igual. E você imagina aquilo dentro do seu organismo. Então, ali é para vocês terem uma ideia. Agora, como eu faço para resolver o problema de não ter aquela oxidação no motor? Eu compro aquelas águas chamadas desmineralizada, né? Ou destilada, aquela água rosa. Se você for ver no rótulo, Celso, ela contém um RP de 250 negativo. Você sabia disso? Por exemplo, você sabe que todos os cremes, todas as coisas que é cosmético não pode ter se não for a água desmineralizada, né? Tem que ser só apenas a água destilada ou desmineralizada, né? Que são com RP de 200, que é a água mais pura. Quanto menor o RP for, a água mais pura você tem, tá bom? Certo, gente? Então você tem um exemplo aí para que você entenda sobre o radiador. Se você colocar uma água, quanto menor o RP for, você tem. Então não é o pH que influencia isso, sim o RP, que é a potência de redução. É a mesma coisa, você abre uma porta, você pega uma porta, abre uma porta, fecha uma porta, dá aquele barulho, né? Começa a rugir. Aí você vem com um desgripante, que a gente chama. Olha lá, a oxidação você vai ver, é negativa também. Então tudo que for negativa é o que aquilo ali ele vira um poder de antioxidante, tá bom? Bora? Vamos lá, gente. Nós vamos chegar sobre falar EcoClean. Hoje é sobre pH e o RP. Sobre isso que nós temos que conversar, tá bom? Depois sim, nós vamos preparar um treinamento. Oi? Se você tem algo que você queira questionar, esteja livre para que todas as pessoas vejam, escuta, eu estarei respondendo, porque às vezes é muita informação e eu não vou conseguir aqui passar todas as informações. Mas se vocês fizeram uma pergunta objetiva, deu para entender do pH, galera? Quem entendeu do pH, coloca sim. Quem não entendeu do pH, coloca não, por favor. Por favor, coloca no chat. Vamos lá, galera. Coloca sim, não. Quem entendeu do pH aí, de ORP. Vamos lá. Fator 10x, sim. Jacinta, sim. Ercélia, sim. Opa, não. Vamos lá. Temos aqui, então, a Ercélia. Ercélia de Jesus, tá? Ercélia, coloca a sua pergunta, por favor, ali
e eu vou responder. Eu não entendi do pH. Alan, por favor, coloca a sua pergunta. Crispina, acredito, Souza, coloca a sua pergunta. O que você não entendeu? Porque a gente não tem como se comunicar e coloca a sua pergunta aqui, por favor. Vamos lá. Por favor, começa aí pela Ercília de Jesus. Tem como você escrever sua pergunta, Ercília? Vamos lá. Qual é o fator da água que temos que tomar o pH? Qual é o fator da água que temos que tomar o pH? Ela quer saber qual que é o pH da água. O pH você pode tomar entre 6,5 a 7,5, tranquilo, certo? Tomando, porque é o padrão das frutas e verduras, 6,5, 6,8. Quanto que chega o IELTS Filter? Se vocês pegarem no digital, ela chega a 6,9 a 7,5, 7,2, 7,1. Então, é uma água ideal para que você toma, entendeu, gente? Tá? Essa é uma água ideal. Agora, não é só o pH, é como volto a repetir. Vocês têm que entender da frequência. Como você faz o teste de uma água boa ou não? Primeira coisa, de manhã cedo, você vai acordar e você vai tentar tomar a água da torneira, ou, vamos pegar assim, vamos falar, água mineral. Você pega um copo de água mineral de manhã cedo e você tenta tomar de manhã cedo, tá? Primeiro água mineral, pum. No outro dia, você bota um copo do IELTS Filter e você toma. Quanto você sentir aqui descendo mais leve, quanto mais leve ela for, menor o RP ela tem, tá bom, gente? E vocês assim vão entender. Tá? pH 6,5, 7,5, quando ele chegar no teu estômago, ele vai cair para 1,8 a 3,5. Então, esse pH de 6,5 a 7, 6,8, 6,5 a 7,5 tá show de bola, mas não é só o pH, tá? É o RP muito mais importante que o pH, gente. Volto a repetir, se você colocar ali, fazer um teste nos radiadores de carro de vocês, pega uma água alcalina, coloca dentro, tá bom? Uma água alcalina, e aí vocês vão entender o que vai acontecer com a água, vai apodrecer daqui 6, 7 meses, vocês vão ver aquela água ficando amarelada, tá bom? Se o pH ele tem o poder, né, de acidez, ele não deveria apodrecer a água. O RP ele consegue manter o poder de oxidação. Vamos entender um pouquinho melhor? Se você cortar uma maçã, a maçã fica que cor, Celso? Se você cortar uma maçã? Ela amarela? Ela fica amarelada, né? Por quê? Porque ela perde o poder de oxidação dela, na verdade. A água acontece a mesma coisa, a maçã não fica preta? Fica preta, na verdade, você corta. Quando você coloca uma água com um pote de água oxidante, ela vai ficar que cor dentro do carro? Preta. Se você deixar, ela vai apodrecer, na verdade? Então o RP ele faz essa água ficar mais tempo, né, para poder fazer uma hidratação ou ter uma água de qualidade, tá bom? Vamos lá. Ercélia, deixa eu ver aqui, onde estava, eu não entendi do RP. Jacinta, o RP, Jacinta, nós vamos fazer um videozinho explicando para você sobre isso, sobre o RP. É potência de redução de oxidação. O que acontece? Vamos lá, as pessoas falam frequência, né? Fala frequência. O que é a frequência? É o RP. A frequência, quanto menor a frequência for, menos oxidante ela é, né? Ela tem mais potência de antioxidante. Então, falamos aqui sobre condutividade. Quanto menor a frequência, ela falou, é tudo meio parecido, a galera só muda o nome, né? A condutividade ela está dentro do RP. Quanto menor o RP for, então quer dizer o quê? Que o negativo ou positivo, que é a condutividade. Quanto menor ela for, melhor a água é. Partículas por milhões. Tá no quê? Na potência, partícula, certo? Quanto menor for negativo, mais partícula tem, porque ela acaba separando aquelas moléculas e deixando em nanopartícula, tá bom? Então o RP ele é tudo, na verdade, né? Vamos lá. Eu não sei se você vai fazer, mas eu quero como medir o RP. O nosso da torneira. Sim, a gente tem um vídeo, tá? Esse vídeo depois eu posso mandar para vocês. Nós fizemos um teste bem caseiro. E você pode medir isso na hora. O RP você compra no Mercado Livre por 180, 200 reais no Mercado Livre e você faz o teste da torneira e com a IELTS Filter. É muito legal. A frequência cai 400, 500 assim numa tacada só, né? Então é bacana você fazer, tá, Raimundo? É baratinho, você compra uma única vez. Você já explicou, entendi agora. Foi porque entrei agora, né? Tá bom, tranquilo. Gente, o RP, já expliquei sobre o RP. Melhora o pH a partir de 7. Alan, se você quiser manter esse conceito de UPH, você pode tranquilo, tá? Mas é como eu já falei para vocês, nós vendemos aí
sei lá, mais de 20 mil reparadores e só gente falando bem dos produtos, certo? Falando que me auxiliou na parte, né, de articulações, dores de cabeça, pessoas que tinham mal circulações, os próprios clientes falando, né, que auxiliou muitas coisas. Eu tive situações de pessoas que tomavam remédio para poder amenizar a ansiedade. O nosso Iron Filter foi lá e parou de tomar aquele remédio por causa que amenizou a ansiedade. Porque isso é tudo. Imagina, você produz todo o tempo o RP positivo e você recebe mais o RP positivo, o teu corpo, é claro que vai ter um trauma, né? Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. O RP, potência e redução de oxidação. Parabéns, Alan. Obrigado, viu? O RP é medida do aparelho. Tem outra forma? Pois então, você pode fazer, tem um teste que o pessoal faz com chá, que o chá ele não pode afundar, né? Tem vários testes que é feito aí, a galera faz. Mas o melhor que tem é comprar um aparelho. Você vai comprar uma única vez o aparelho e é muito legal. O aparelho ele auxilia muito. Você vai pegar uma água, por exemplo, de minerais e você vai ver a frequência de 700, 600 e o Iron Filter vai cair para 100. É muito bom você ter esse aparelho, tá? Teria como aumentar o tamanho de pedra de Iron Filter e algumas regiões? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, Eremilton, vamos lá. Nós não temos... O que acontece? Aí entra uma questão de micragem, né? As micragens, ela é muito importante. Tem um textinho, né, daí das bactérias? Não. Eu vou falar depois sobre também nós temos aí um tempo de falar sobre as micragens e bactérias, né? Por que não está escrito eficiência bacteriológica, né? Eu já vou explicar para vocês também, tá bom, gente? Mas vamos lá. Como aumentar o tamanho das pedras de Iron Filter? Seria os minerais dentro? Veja bem, nós chamamos o bujo aqui, o bujinho, ele é muito pequeno, né? Então nós não conseguimos aumentar, porque aí vai acabar criando algum conflito através do restante do aparelho, tá bom? Mas a gente vai estar assim criando, temos já um aparelho já, certo? Que vai ser lançado em breve para vocês, um aparelho com muito mais eficaz, claro, com um preço mais lá em cima, mas também a gente está aí criando um aparelho para ter mais, como é que eu posso dizer, mais eficaz, mais durabilidade e outras coisas mais, tá bom? Vamos lá. Nós temos aí o grande problema, galera, detalhes, tá? Que nós realmente tem alguns lugares que acaba trancando esse filtro, por causa que acaba, não é só o barro. As pessoas dizem, mas minha água ela é transparente. Não quer dizer nada. A água vinda da torneira transparente não quer dizer nada. Você faz um teste bem básico. Coloque iodo e coloca 5 gotas de cloro, você vai ver ela transparente. Então, não quer dizer que a água é transparente, que ela não tem sujeira, ou restos de corpos, ou restos de animais, certo? Ou outras coisas mais. Esquece, galera. Quando trava o filtro em 2 meses, olha, deu graças a Deus, porque a água que você estava tomando é muito precária, tá bom, gente? Tá? Vamos lá. Água barrenta é complicado, gente. A gente não tem o que fazer, né? Não, a gente não vende esse aparelho, porque esse aparelho vocês têm que comprar. Imagina, nós compramos o aparelho e às vezes pode vir com problema o aparelho e você tem que trocar, né? Então, a gente não trabalha com aparelho, tá? Vamos lá. Em Marabá também a água é muito barrenta. Gente, vamos lá. Nordeste e Norte tem esse problema por causa dos minerais. Imagina, vocês estão hoje, né, nós estamos falando aí de tirar os minerais. Quando você tira, quando tem uma Vale do Rio Doce, ou quando tem uma Buritirama, né, você está tirando os minerais. Isso acaba subindo. Para algum lugar ela vai para o rio, ela vai para outro lugar, ela acaba. Então, sim, ela acaba atingindo, né, a água e acaba tendo essa quantidade. Não é só o barro, mas quanto ela é marrom, é a quantidade de chumbo que tem nessa água, tá bom? Vai ficar gravada assim, ó, vai ficar gravada. Vamos lá. Oxidante é ruim ou antioxidante é bom? É bom, Alan? Sim, oxidante ele é ruim e antioxidante ele é bom. Então, sim, ela transforma um antioxidante, né? Que ela vai combater os radicais livres, tá bom?
Vamos ver aqui. Tudo que oxida é ferrugem. Boa. Alan, você já entendeu, né? Vamos lá. O refrigerante. O pessoal fala refrigerante, mas o refrigerante não é o pH, mas a contaminação. Ela contém mais de 140 gramas de açúcar, ela contém cafeína, ela contém outros químicos, né? Que acaba, imagina, o plástico contamina ali, o corante que temos também. Então ela vira um conjunto de tudo, não é só o pH do refrigerante. É um conjunto de tudo, na verdade, né? Ela acaba destruindo o seu corpo. Por exemplo, quando você toma e você está recebendo uma bomba de contaminante, algum lugar o teu corpo tem que equilibrar o teu pH. Aonde que ela vai tirar? Dos ossos. Primeira coisa que ela tira dos ossos. Por isso que muitas pessoas sofrem de osteoporose, ou aquelas pessoas que tomam refrigerante, porque é uma bomba de contaminante, uma bomba química que está entrando dentro do teu organismo. E o teu organismo tem que o quê? Tem que rejeitar com velocidade e tem que equilibrar, sim, o pH do sangue, tem que equilibrar, sim, certo? Para que você não morra, não venha a óbito, ou não crie uma doença, ou vire um câncer, ou alguma coisa, né? É muito louco, né? O refrigerante não é só refrigerante. Vamos lá. Come carne bastante, todo dia? Meu amigo, índice de diabetes, mais 7 mil pessoas diabéticas por dia, 30 mil pessoas cancerígenas por dia, certo? Nós vamos falar aqui sobre causas que acontecem. A diabetes é o segundo maior, é o terceiro maior fator, né, de doença que mais mata no mundo. 7 mil pessoas por dia. 2016 a 2019 foi aumentado 123% diabético. 123% diabético. Então você tem que ver o que está acontecendo. Peraí. Mas não é só refrigerante, é carne que você come demais, uma água, principalmente a água que você toma errada, certo? Vamos lá, não é só refrigerante, ela é um conjunto de tudo. As pessoas agridem o refrigerante, mas a alimentação é um conjunto. Né? Você janta 10 horas da noite, certo? Toma água em cima, é 2 horas para fazer uma digestão, com você tomando um copo de água. Quando você come alimento, aquilo ali é um veneno. Batata frita, hambúrguer e outras coisas mais, ketchup, mostarda, ataca o fígado na hora da pessoa. Então gente, se nós começar a falar aqui, vai longe, entendeu? Tá? Então vamos lá então, gente. Vamos lá, vamos responder as perguntas aqui. Vamos curtir a live. E aí, galera, Samuel, obrigado, Carvalho. Samuel Carvalho, obrigado. Vamos lá. Boa tarde. Qual tipo de prata realmente é a nossa? A prata coloidal. A prata coloidal, olha só, vamos lá. As pessoas confundem, tá? Que a prata coloidal, ela é um líquido, gente. Ela é absorvida junto com a fibra de coco, tá? Para que vocês entendam. Você abre o Ions Filter e diz, cadê a prata coloidal? Gente, é um líquido. Vocês pesquisam na internet e vocês vão ver. Ela absorve para poder ser o que? Um bactericida natural, certo? Para poder matar as bactérias, para poder eliminar as bactérias. Ah, e outra coisa, íons de prata, ela está junto com carvão ativado. Zeolita, ela tem uma pequena gramagem de zeolito para poder emitir a frequência quântica, para poder reduzir a frequência da água. As pessoas às vezes querem que ela tudo separadinho. Não, ela tem um conjunto, ela entra no conjunto. A água passa por ela e vai fazendo o procedimento, tá bom? Então, íons de prata, se vocês quiserem, pode abrir o filtro, vocês vão ver, bota no sol, vocês vão ver uns pequenos pedaços de prata, é uma quantidade misturada junto com carvão ativado do babaçu, tá? Então, a única coisa que consegue tirar o cloro é o carvão babaçu, certo? A zeolita, elas são minerais, ela não consegue absorver, ela vai absorver por causa do coco babaçu, vai acabar tirando, ela vai atrair o cloro, tá bom, gente? Então, para que vocês entendam aí, tá? Vamos lá, perguntas? Obrigado pela dica, agora mesmo estou indo curtir. Show de bola, gente. Lecasso, estamos junto. Vamos lá. Aproveitando aqui, o gaúcho, Eremilton. O gancho, perdão. Errado. Tem que usar óculos. Pior que eu uso óculos, hein? Eu só não estou sem óculos aqui. Você já viu algumas fotos, né? Realmente eu uso óculos. Tem como aumentar a validade? Pode ir para mim, que está muito pequeno essa letra aqui. Essa aqui da Suelina. Torga. Aproveitando o gancho do certo. rapaz ali em cima, tem como aumentar a validade dos refis do Ions Filter, principalmente por conta das nossas águas no norte e nordeste? Não, a gente vai ter que desenvolver um produto novo. Já tem esse produto, tá? A gente vai estar lançando para vocês para ano que vem esse produto. De repente, pode ter algumas novidades aí no dia do evento, né? A gente já tem o produto que vai sim
vai ter esses dois tipos de ions filter, né? Um com a qualidade que possa resolver esse problema no Nordeste e no Norte, e um outro que você pode vender, tá? Mas assim, é casos e casos. Por exemplo, nós tivemos bondade de 1000 reparadores de água, 100 casas acaba tendo esse acontecimento de entupimento, né? Então, a gente vai resolver, tá? Quanto tempo será a troca? Gente, olha só, ó, veja bem, a gente botou um comunicado e alguns de vocês se assustaram. Ah, mas vai durar 2 meses. Gente, pelo amor de Deus, lê com a informação correta. Porque a falta de informações e às vezes o desentendimento, você perde uma oportunidade de negócio. Eu vejo que muitas pessoas deixam de ter oportunidade por causa que ela não entende a interpretação. Vamos lá. Nós temos que entender que são algumas partes, tá? E nós deixamos bem ciente para aquela pessoa 2 meses que dura o reparador de água, tá? É 2 meses. Por exemplo, eu na minha casa eu troco em 6 meses. Na casa da Duda, em 6 meses. Aqui mas é que são lugares, são interiores. Geralmente é uma água que vem específica, porque cada casa é uma casa, entendeu? Cada 100 acontece 5 com problema. Olha só, nós estamos falando de 0,5%, gente. É muito pouco. Mas o certo é 1.500 litros d'água, são 75 galões de água, tá bom? Quando ela chegou nesse entupimento, é porque ela foi no extremo. Então ela dura geralmente 2 meses e meio, 3 meses. Agora, eu tenho gente aqui, vamos botar 95% da população que trocou o reparador em 5, 6 meses, né? Sempre muito importante é de 2, 4 ou 6 meses, tá bom, gente? Fica bem claro para todos vocês aí, tá? Porque a gente realmente não sabia a água, como ela é precária em alguns estados, né? Muito boa, Tom Cardoso. Gostei de você, Tom. Tu faz bastante perguntas e essas perguntas vai poder resolver aí, tirar, né? E quanto tempo? Então vamos lá, Maria. É mais ou menos isso, tá? Mais geralmente é interior do Nordeste. É quando vem aquela água bem turva, né? Uma água pesada, você já vê aquela água pesada, né? Geralmente tem esse problema. Mas geralmente aí é 4, 5 meses, você já tem que trocar o seu reparador de água, tá bom? Oxidante, vamos lá. Gente, nós temos que entender, tá? Que além de ter prata coloidal, íons de prata, minerais, nós entendemos que isso já ajuda a eliminar bactérias. Mas as micragens, ela tem 0,15 micras, né? Esse 0,15, se vocês pesquisarem na internet, toda bactéria, ela tem de 0,2 as bactérias, né? A maioria das bactérias, não toda, mas a maioria das bactérias tem de 0,2 a 2,0 de micras. Se o nosso produto não precisa, porque eu não fico com uma água, as outras empresas, elas ficam com água parada. E tem que existir um químico para poder eliminar. São 2 formas para poder não prosperar as bactérias. Uma é através de algum químico que eles utilizam. Quando tem eficiência bacteriológica, se não for mineral natural ou se não for ozonizada, ela contém um químico. Esquece. Então você não entrega uma água 100% natural como as pessoas falam que entrega, tá bom? Então se tem eficiência bacteriológica, tu é de concordar comigo que você sim tem que ter algo que destrua, que possa matar as bactérias. Por quê? Aquela água fica parada. Imagina só, aqui ó, aqui fica o filtro e aquela água fica parada. Começa a acumular, começa a apodrecer, começa aquela água. Você não consome a água direto daquele aparelho. E aí sim tem que ter eficiência bacteriológica. Nós não ficamos água parada dentro do nosso búvio. Então não precisa, dentro do nosso galãozinho, não fica água parada. Então o Inmetro não exige que esteja eficiência bacteriológica. Então o nosso produto é 100% natural. Tá bom, gente? Então através das micras, através dos minerais, ela já consegue. Se você pesquisar na internet, você vai ver que eu não estou falando besteira aqui, tá? Qual mais perguntas aí, Duda? O Daniel botou, não é questão de quantidade, não de tempo. Uma casa com 2 pessoas é diferente de outra com 10. Falando da durabilidade do ions filter. Boa também. Quem que botou isso aí? O Daniel. Isso também refere, né? A gente, às vezes, a pessoa consome lá. Então, vamos lá. O máximo que dá, quando dá entupimento, o máximo, tá? Tem algumas que pode passar, o Inmetro é 75 galões de água. Gente, 75 galões de água é muita água. Você faz comida, você toma água, toma dos seus filhos, toma todo mundo aquela água. E além disso, você faz comida, às vezes lava uma fruta, lava uma salada. Não, você compra um galão, eu tô pagando mais barato R$10, R$7. Mas aí você só limita para tomar água, não para fazer comida, né? Se for fazer comida, você vai gastar 10 galões por semana, né?
Então, e além disso, vai oferecer também, sim, um problema de celulite, estria e outras coisas mais que acontecem em câncer, né? Vamos lá. Em quanto tempo pode ir trocando o filtro, né? Que eu já falei, certo, Maria? Então, a prata coloidal tem uma eficiência contra bactérias? Sim, a prata coloidal ela tem uma eficiência contra bactérias, como íons de prata tem também uma eficiência contra bactérias, mas ela chama bacteristática. Tem a diferença de bacteristática e eficiência bacteriológica. Tá? Bacteriológica é quando usa um químico. E bacteristática é quando ela vem eliminada através de algo mineral estático, certo, gente? Para que nós podemos entender. Depois que ele perguntou isso, ele botou porque no selo Inmetro diz que não tem eficiência contra a bactéria. Isso mesmo, e não vai ter, porque a gente não precisa fazer isso. É através, é o que? É aí que fala, que é vocês ir pesquisar sobre os minerais e a micragem. Volta a repetir, a micragem, ela 0,15, certo? Ela não passa as bactérias. Aí os minerais servem para reduzir e ajeitar as moléculas da água, tá bom? Deu para entender, gente? Vamos lá. Não é uma questão de quantidade, tá? Por favor, aumentar o tamanho da pedra. É muito pequena. Como assim aumentar o tamanho da pedra? Não quer dizer a quantidade, certo? Ela existe uma pequena quantidade para aquele produto, certo? Se aumentar o tamanho da pedra, não vai entrar mais produto. Então, assim, nós temos um grande detalhe aí. Por quê? Se eu botar mais zeolita, ela já faz o efeito com aquela quantidade que nós colocamos, tá? Então não precisa aquela quantidade, que vai em torno de 100 gramas, tá? Em torno de de 70 a 80 gramas, se eu não me engano, tá bom? Já é o suficiente. Se eu aumentar, eu não vou conseguir eliminar o cloro, certo? Então aí serve a função do carvão, como eu falei para vocês. Então nós temos que entender que se existe uma engenharia, existe um cálculo matemático para poder não ter problema. Geralmente, quando passa o cloro, é porque tem mais quantidade de zeolita, que às vezes a máquina ela passa, né? Ela tem mais quantidade de zeolita que a quantidade de carvão. Então isso que acontece, que algumas pessoas veem, Max passou o cloro. É por causa disso. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos responder as perguntas, tá? Então a gente não precisa, eu acredito que... Bota um sim, por favor, que respondido as perguntas. Nós vamos fazer, sim, vários treinamentos com vocês. Vai estar esse treinamento disponível para todos vocês, tá? Então, gente, por favor, se estamos encerrando com a nossa live, olha se ficou bom as perguntas, olha se foi respondido as suas perguntas. Coloca um sim, por favor. Quem gostou da live, coloca um sim aí. A Maria perguntou, tem como trocar o refil ou troca todo o IOS? Não, quando acontece o quê? A troca de refil é troca de refil. Você vai no teu sistema, você vai lá e compra o refil à parte. Uma vez que você comprou o aparelho, nós somos o único e exclusivo que tem esse produto. Você não consegue em outro lugar. Você vai ter a troca de refil, entendeu, gente? Tá entendendo? Então você vai só trocar refil, tá? Vamos lá. Tem como trocar só o refil? Claro, você só troca o refil. O aparelho não. O Toniel perguntou, por que não elimina o cloro? Como não elimina o cloro, o Toniel? Então isso é um defeito do produto. Quando acontecer esse defeito, você manda o número do lote, grava um vídeo, galera, e manda para o número de reclamações que vai estar disponível. E aí hoje de tarde para todos vocês, tá bom? Até o final da tarde vai estar disponível para vocês. Então existe um número de lote. E aí vai existir um procedimento como trocar esse produto, tá bom, gente? Então não eliminou o cloro porque o produto está com defeito, tá? A Ericília perguntou, qual a diferença entre Ions Filter e Go Filter, além do valor? A questão de micragem e o Ions Filter não tira, o Go Filter não tira o cloro, tá? Ele tira bem pouco mesmo o cloro. Ele é mais assim para situações daquelas águas bem barrentas, aquelas águas que vem com muito barro, que aí você pode lavar o filtro, entendeu? E o Ions Filter não. Agora a eficiência do Ions Filter é 10 vezes melhor que o Go Filter, né? Por isso que existe uma diferença de preço, né? É para você às vezes não perder também a venda. Seja bem-vindo, Cristina, Beatriz. Obrigado, hein? Rosivan, excelente live, presidente. Obrigado, Rosivan. Qual a diferença entre Ions Filter e Go Filter? Já foi respondido, certo? Aumenta o tamanho da pedra. Não, veja bem. Ele botou para evitar entupimento, sabe? Não vai ter como, porque não é o entupimento. Olha só, se eu aumentar as micragens, aí vai ter um problema grande, porque ele vai passar mais bactérias, certo? E eu não vou conseguir fazer o efeito.
Então, é melhor acontecer esse entupimento, porque não é todas, como eu falei, cada 100 é 5 situações que acontecem, certo? Essa pessoa, ela deve pegar e entrar em contato com a GoTrend, fazer um vídeo, mandar pra gente, a gente vai buscar uma solução para poder entrar num ajuste com aquela pessoa, tá bom, gente? Tá? E outra coisa, se dura 2 meses e meio, tá? Ou 3 meses o Ions Filter, certo? O que acontece, 75 galão, faz o cálculo na sua casa, você está pagando menos de 1,80, menos que Netflix no final do mês, entendeu? E você está tendo uma água de qualidade para toda a sua família. Então, gente, depois que está morrendo no hospital de câncer, não adianta chorar, entendeu? É muito importante. Nós somos aquilo que olha só, tudo que nós se alimentar errado e consumir coisa errada e querer economizar em algumas coisas, não se preocupa que no futuro a gente paga, que nem uma flor. Se a flor você não der uma boa água ou não regar a flor, aquela flor não cresce. No futuro ela começa a ter problema, entendeu? Perguntas e dúvidas, pergunta para o grupo e nós vamos estar respondendo, tirando. E a live está aí, ó, explicando. Tem vários argumentos aí para que você possa sim entender sobre o pH. Um beijo no coração e tamo junto, porque GoTrend Business, porque o futuro é hoje. Segue a tendência, nós estamos no caminho certo.